Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem, a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje, para o episódio 3 da nossa 30ª temporada do programa que tem como título Antroposofia da Imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E o tema dessa 30ª temporada é a casa como laboratório da existência. Estamos no episódio 3, alimento. E você já sabe, temos uma convidada querida, nossa filósofa e psicanalista Fernanda Carlos Borges. A Fernanda é mestre em ciências da motricidade humana, doutora em comunicação e semiótica, pós-doutora em artes e em antropologia, autora e coautora de diversos livros, entre eles A Filosofia do Jeito, sobre um modo brasileiro de pensar com o corpo, e Resistência Bicuíra, publicado em 2025, com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc. Vou chamar a nossa querida aqui para o palco. Fernanda, querida, como você está? Tô com frio. Boa noite, bom dia, boa tarde, né, para todos. Que bom estar aqui de novo. Muito bem. Obrigada, olha Nina. Só. Eu fiz um rascunho, eu queria ter trabalhado um pouquinho mais nele hoje, mas não consegui. Então, eu vou ler, ficou um pouco longo, no final ficou meio desengonçado, não consegui arrematar, mas vou ler do jeitinho que está, então, porque aí a gente declancha, tá bem? Então, estamos no alimento. Desta vez eu começo citando alguém que admiro demais, Neide Rigo. Olha aí o livrinho dela aqui. Comida Comum. A partir do último livro, Comida Comum. Diz ela, no fim das contas, tudo que a gente busca nesta vida é um pouco de alegria no meio do caos. Como comida boa, saúde de corpo e alma, casa que conforte e uma rede de afetos. Aí eu sublinhei, sabe, as palavras comum e um pouco, e guardei, reservei. Que nem quando a gente vai, tempera uma coisa, reserva, reservei. Para esse episódio alimentação, fiquei em torno da casa como alimento físico, emocional, social e espiritual. Fiquei pensando na casa e uma palavra-chave me surgiu, nutrição. E aí eu fui procurar em Certeau um grifo antigo, A Invenção do Cotidiano 2, Morar, Cozinhar, de Michel de Certeau, Lucy Giard e do Pierre Mayol. Um livro para ler e mergulhar. E aí, num grifo antigo, que dizia assim, pequenas alegrias, o encontrei na página, sabe quando você sabe que grifou, mas não lembra exatamente onde está? Dei uma reviradinha, encontrei lá, pequenas alegrias. O encontrei na página 32, marcado em amarelo e vermelho. O texto dizia, uma xícara de café e uma fatia de pão com manteiga, um prato de ervilhas verdes, a leitura do jornal pertinho da lareira, 1000 satisfações tranquilas. E o texto seguia até aqui. No alto da página seguinte apareceu, aspas, mas, em última instância, o seu sentido, ligando uma arte de fazer a uma arte de viver, está escrito por um anônimo
em um grafite numa rua de Paris. Quando chegará a sua alegria? Lembrei das palavras guardadas, comum e um pouco, e segui a pensar e anotar. Cozinhar na casa contemporânea talvez seja das poucas atividades de processo visível e significado explícito que ainda são realizadas no ambiente doméstico. Fazer a comida pode ser uma linha de fuga dos processos de massificação excessiva que toda a gente vem sofrendo. Cozinhar preenche a casa de aromas singulares, que impregnam a memória e produzem passado. Fazer o alimento possibilita tanto o exercício social e a realização do espiritual, quanto a intensificação da criação. Um lugar, olha só que interessante isso, gente, um lugar de inventividade possível diante da ditadura do tudo pronto e rápido e do intangível da tela, como nos mostra Certeau em A Invenção do Cotidiano 2, Morar, Cozinhar, de 1994, onde ele ressalta a atividade criadora dos praticantes do ordinário. Praticantes do ordinário. Prever, organizar, estabelecer-se, preparar, servir, descartar, arrumar, conservar e limpar. Podemos perceber no alimento a força do saber transmitido, a memória múltipla, a inteligência programadora e a engenhosidade criadora. Enfim, quero terminar esse rascunho com mais uma citação de A Invenção do Cotidiano 2, Morar, Cozinhar, que há tantos anos utilizei na minha tese. Aspas. Saber fazer, aprender a fazer, dizer como fazer. A sucessão dos gestos que se encadeiam, o hábil movimento das mãos necessitam, por sua vez, das palavras e do texto para circular entre os que lidam na cozinha. O livro da Neide Rigo tem até um caderninho de receitas. E essa é a Lucy Giardi, que é a pesquisadora desse projeto da Invenção do Cotidiano de Certeau. Olhando para essas anotações soltas, termino eu agora, lembrei das palavras guardadas, comum e um pouco, e da pergunta: quando chegará a sua alegria? Talvez a minha alegria esteja em guardar palavras, em perceber as pequenas alegrias que habitam a casa, entre o saber fazer e o saber viver. Este modo comum, ordinário e cotidiano, que é a vida nutrida pela casa como alimento físico, emocional, social e espiritual. Que lindo! Adorei, amei. Mas foi isso, eu fui me afetando demais, sabe, Fernando? Fui me afetando, uma coisa foi me afetando, outra coisa me afetando. E aí foi muito interessante, porque no meio dessa coisa toda, olha aqui, as sincronias, não é? Uma aluna minha está fazendo doutorado lá na Unesp de Marília. E ela, muito cansada, teve uma morte na família. Ela fez um experimento com crianças, a professora Waldorf levou comidinha, as crianças fizeram comidinha de quintal, que nem esse livro lindo da Renata Meirelles, Cozinhando no Quintal, que tem fotos, até tem fotos maravilhosas das comidinhas de barro das crianças, sabe? Uhum. E aí ela me pediu referências. E aí foi que eu fui lá na Invenção do Cotidiano, aí que eu comecei a mobilizar. Lembrei do livro da Neide Rigo, que é um livro delicioso, Comida Comum, uma leitura gostosa, sabe? E aí fui indo nesse movimento, acabei chegando aqui. Na mesma semana, dei uma viajada na questão da cozinha. E eu estou na minha frente aqui com uma questão que dá uma cambalhota
no que tu está trazendo, sabe? Porque quando eu estava me preparando para fazer esse vídeo, eu fiz várias coisas, eu falei assim, mas e o veneno, né? E a intoxicação? A intoxicação também acontece, né, dentro de casa, né? E aí eu fui atrás da questão da intoxicação, do alimento e da intoxicação. E que a gente já falou uma vez sobre isso, nem sei se foi nessa série, já nesses vídeos que a gente já fez, sobre esse lugar. A gente ainda vai falar de adoecimento, acho que é o próximo programa. Aí, então já adianta a questão um pouquinho, né? Vamos preparando. Porque esse, assim, mesmo com a alimentação, também a ambivalência, a contradição, não a contradição, mas a ambivalência mesmo, sabe? Às vezes a violência que também pode acontecer nessa relação com essas esferas todas de nutrição do corpo, da alma, do espírito. E aí eu queria assim, falar da primeira delas, né, que com a qual o feminismo tem tentado lidar. Porque assim, ó, não tem aquela ideia patriarcal de o homem é o provedor? Então ele dá a comida, mas ele também envenena com essa comida que ele dá, não o homem, mas o patriarca, né, o patriarcado. Provê, alimenta e também aprisiona, controla, envenena, intoxica. Acho que eu queria começar com isso. Assim, tem outras intoxicações possíveis, né? A alimentação espiritual, né? Se a gente for pensar no espírito, não no sentido religioso, mas no sentido assim filosófico, antropológico, né? Do espírito como os valores, o mundo que a gente herda, né? Também assim a casa pode ser um lugar de intoxicação espiritual, né? Olha, a mulher tem que ficar na cozinha. Então, ficar na cozinha, que pode ser tão legal como tu está falando, e eu gosto de cozinhar, tá? Eu tenho história com cozinha, eu tenho história, inclusive questão de saúde, com alimentação e tal. Então, eu tenho uma relação boa, eu gosto da cozinha. Mas ela também foi um lugar de aprisionamento, de sufoco, até hoje, em alguns lugares, as mulheres não podem entrar pela porta da frente, elas só podem entrar pela porta dos fundos, onde tem a cozinha, né? Elas não podem entrar pela sala, que é o lugar de entrada masculina, né? Dentro de universos patriarcais, assim, por excelência, né? Assim, que ainda mantém essas tradições. Então, também esse alimento cultural, ele também espiritual, ele também pode ser dentro da casa, por meio do alimento, um processo de intoxicação, por meio da nutrição cultural. Nem toda nutrição cultural é filosófica, é interessante, é legal. Ela pode ser bem tóxica, dependendo da cultura que se pretende instalar naquelas relações, dentro daquela casa e nesses lugares, e nestas práticas, né? Então, acho que dentro de uma casa, a gente está lidando. A gente já falou, acho que tu mesma falou sobre isso outro dia, em algum lugar, não lembro. A gente lida com isso o tempo todo dentro da casa, né? O acolhimento e o perigo, e a ameaça, né? A nutrição e a intoxicação, a transmissão e o cultivo do espírito e a possessão. A possessão no sentido assim, do encosto daquelas coisas que não queria, né, que era melhor que não encostasse, mas aí a gente vai lá fazer as práticas de exorcismo também, né, da casa. Era isso, assim, trazer um pouquinho esse problema da intoxicação. Eu acho, sim, que a gente pode abordar a temática da casa por uma antropologia negativa. Mas eu sempre opto, tenho tentado, sabe, abordar a partir de uma antropologia positiva. Por que eu faço isso? Porque não há como escapar da casa. De nada, não dá para escapar do mundo, como a gente estava falando antes. Por quê? Porque eu vejo como estratégia, até mesmo esses dias, tem uma editora que eu gosto muito, que é Terra Sem... nem trouxe para cá. Tem um livro da Silvia Federici, que é Resistindo desde a Cozinha, que eles
que eles editaram chama Terra Sem Amos. Eles são anarquistas, marxistas, um pessoal muito porreta e faz uns panfletinhos. Eu sou apoiadora deles, todo mês recebo uma coisinha que eles mandam. E meses atrás eu recebi o livro da Silvia, o panfletinho da Silvia Federici. Então, eu entendo. Só que se você coloca uma antropologia negativa, como tradicionalmente o feminismo, especialmente o feminismo liberal, coloca, a carga da casa vai para o serviçal. Então, sim. Numa terra sem amos, não tem serviçal. Então, eu acho que é um erro estratégico, e é difícil falar disso. Nossa, eu nem sei, eu quero aprender. É um erro estratégico negligenciar a casa, o cuidado. E depois eu vou trazer esse livrinho tão bonitinho da Manuela Dávila, sua senadora, futura senadora, se tudo der certo. Futura senadora do Rio Grande do Sul. E aí, se a gente desqualifica, usa de uma antropologia negativa, desqualifica a casa e não separa o comportamento do algoz dos fazeres da casa, das delícias da casa, mesmo que, digamos, que eu goste de cozinhar, porque eu fui massacrada para isso, mas meu gozo está ali. E tem coisa melhor do que cozinhar, do que fazer. Cheiro do café. Ai, não é? Passar um cafezinho, comer um pão com manteiga. Isso é do viver, é saber viver. Uhum. É o saber fazer para saber viver. Uhum. E se a gente, para combater o algoz, desqualifica toda essa vida, e aí já quer reivindicar como a própria Silvia Federici já mudou de ideia, querer um salário para fazer as coisas. E, você já tem uma dessas coisas, desses anúncios do feminismo anti-casa, diz assim, você já deve pensar que a sua avó é obrigada a cuidar de você? Você já deve ter sido cuidada por sua avó? Pois saiba que isso não é legal. Aí eu vou me socorrer. Mas eu acho imaturidade. Assim, mas faz parte desse processo todo, faz parte disso. E eu vou me socorrer na Bell Hooks. Sim. Que ela diz, ao desqualificarmos a ação de mulheres que cuidam, que organizam a casa, nós estamos desqualificando toda uma dimensão de generosidade, de compreensão do viver e de suas necessidades. Ao invés de nós fazermos com que todos percebam um valor positivo desta antropologia, nós nos concentramos no valor negativo. Ou seja, então vamos acabar com isso. Manda um aplicativo, traz a comida, pega uma funcionária dessas de aplicativo que vem uma vez por semana limpar a casa, nem vê nada disso. Sim. E aí perdemos o saber viver e criamos todo um lugar de apequenamento da alma aí. Alguém vai estar sendo escravizado, precarizado, desqualificado, ao fazer aquilo que é digno do viver, de cada ser. Cuidar do alimento, cuidar da casa. E aí é Maria Gabriela Lansol, criar um ambiente digno de viver, diz ela. Sim. Então, eu acho que tem que ter uma metodologia que, por um lado, liberte, reconheça a opressão, mas que não jogue fora a vida em nome de um ideal liberal
de liberdade. Que tem como modelo o masculino que foi construído na modernidade, né? A liberdade masculina vira o modelo. De vez em quando. Né? Não, é um erro mesmo isso. Não é porque tem um algoz que então a gente vai se colocar no lugar do algoz. Isso. Legitimando. Aquele lugar como lugar ideal, né? Aquele lugar como lugar ideal e que não é, né? Se um babaca de um homem que se diz provedor, que são raros, muito raros, raríssimos, quase nenhum existe de fato, quer intoxicar a casa, gente, manda embora, bem. Manda embora. Só isso. Não é? Comida estragada é no composto. Põe no composto. As minhocas vão gostar, o minhocário vai gostar. Eu não sei falar disso, mas me incomoda, sabe? O discurso feminista liberal me incomoda demais. E eu tenho visto, escutado pouco, algumas mulheres negras, feministas, com discursos diferentes. Porque lá o valor da casa, da mesa, do servir, do compartilhar, né, da casa como o próprio Nego Bispo, a coisa mais linda que tem. Vamos ver onde é que ele anda por aqui. Está aqui ele. Não, está aqui. Uma hora eu chego nele. O próprio Nego Bispo, em A Terra Dada, A Terra Quer, fala: a nossa casa é um lugar para receber, é um lugar para nutrir. Toda a gente que vem tem sempre comida. Entende? É uma outra lógica, é uma lógica completamente distinta, que, infelizmente, nós, citadinos, urbanoides, ocidentais, brancos, liberais, não é? Mesmo que não sejamos neoliberais, somos muito liberais, nos apequenamos na nossa excludência individualista, né? No nosso individualismo. Para quê, gente? Para quê? Então, eu tenho cismado com isso. Recebo muita porrada, sabe? Por quê? Porque tem essa imagem de a casa como um lugar de domestificação, a casa como cheia de guilhões, sabe? E aí a gente vai ver, tem uma mulher, normalmente preta, servindo aquela moça que está falando isso. Entende? Então, eu tenho brigado um pouco com isso, mas eu quero aprender a falar, sabe? Sobre isso, eu quero aprender a falar de tal maneira a despertar um gozo por essa casa, mais ou menos que nem Bachelard faz quando ele pensa na casa, que a gente fica tudo encantado com aquela coisa. Nina, tu consegue, sabia? Sabe? Tu consegue fazer isso nos textos que eu li, que tu leu aqui nos programas, todos despertam isso, né? Sabe? Porque não é desconsiderar o ruim, mas dizer que o ruim deve ser tirado da frente. E para isso a gente tem que preservar o bom, destruir tudo, tudo. Isso é um pouco sabe? Isso é um pouquinho do pensamento marxista que permeia os nossos esquerdos. Que é mas a Silvia Federici, a nossa marxista preferida, ela permite a gente reamar a casa, né? Acho que para mim ela teve essa função, sabe, de me dar um discurso para amar a minha casa, para amar a atividade doméstica, né? Para amar conscientemente, mesmo achando que era bom ter uma renda mínima para todas as casas. Eu não tenho. Não, eu sou pela renda universal. Eu sou que nem o Suplicy. Renda universal, renda mínima universal. Isso, eu sou pela renda básica universal, mas não para pagar o cuidado. Por viver você tem uma renda por estar vivo. O viver e o cuidado faz parte das condições mínimas para o viver, né? Básicas para o viver.
Mas tinha E renda mínima são universal coisas para que englobe, que abrace essa esfera do cuidado cotidiano, do cotidiano. Eu gosto dessa mas ideia. não como salário para uma mulher cuidar. Não, como base para casa, para as casas, para os grupos de pessoas que moram ali. Para a vida, Para não a é? vida. Não transformar isso numa lógica de salário, como se fosse um salário moderno. Eu acho que não é esse o modelo, né, de assalariamento. Por isso que uma Mesmo renda básica porque universal é melhor, né? eu acho que não resolve, só piora, porque daí, se você está pagando, você pode explorar ainda mais, não é? Esse é Pois é. o nosso espírito, pelo menos aqui no Brasil, colonialista, escravocrata. Mas tu sabe que tem lugares que tem uma renda para os filhos, né? Na China tem. Cada filho tem direito, a família a uma renda X para ajudar a cuidar de cada um, de cada filho. Na Alemanha também tem uma renda, só que na Alemanha, como ela ficou mais liberalizadinha, agora eles fazem isso de acordo com o salário, eles têm que ter uma média X lá para poder ter direito. Mas tem uma verba destinada às famílias que têm filhos pequenos, que têm filhos. Então, eu acho que é esse tipo de política, né? Acho que é Mas esse eu tipo de acho que a política. gente está caminhando como humanidade, assim, de forma geral, cada vez para mais longe do estado de bem-estar social. O avanço Então, do neoliberalismo. a gente pode gritar por renda básica universal até completar 90 anos, como faz o Suplicy. Vamos Mas ver. Mas, as Nina, forças... aqui no Brasil tem uma coisa pequenininha que equivale a isso também, né? Também não é universal, mas é o Bolsa Família, né? Tem muitas Na mão famílias das na mão mulheres. das mulheres. Então, isso não é o salário clássico, não é o salário dentro do modelo patrão-empregado, mas é um dinheiro, um dinheiro destinado ao cuidado, né? Ao cuidado de crianças, ao cuidado da casa. Então, isso é bem importante. Que ajuda, inclusive, a mulher a se libertar daquele cara intoxicador, né? E do próprio cara intoxicador autodesintoxicar-se. Tem que cuidar Eles para têm não que ser cuidar deles misógina. também, não é? Misógina não é, como é que é? Misândrica. Eu tenho que cuidar para não ficar misândrica. Aquele livro da Bell Hooks, A Eu vou ler. Vontade de Mudar, aquele é uma belezinha. Só um pouquinho, Nina, desculpa. Fica tranquilo. É que tem que resolver esse cachorro logo. Eu queria pegar ele, mas não tem como. Você tem cachorros? Tem cachorros e gatos aqui. E aquele é um pitbull jovenzinho, sabe? Que está no auge do potencial destrutivo. Lindo, 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 lindo. Eu levei para dar uma volta na lagoa. Tá, liga para ela agora, né? Para garantir, ela vai ficar aliviada. O cachorro é lindo, lindo. Então tá, pronto. É a casa. É a casa. É a Cuidado. casa. É a casa. Então, a casa é isso, né? Saber viver. É preciso saber viver, não é que fala a música? Eu acho que era interessante a gente falar um pouquinho sobre essa questão do alimento espiritual, sabe? Eu acho. Mas eu queria. Sobre o alimento espiritual, a casa como alimento espiritual, tem uma cena daquele filme Matrix, que virou um clássico, né? O Matrix. Os outros eu nem lembro, eu vi, mas o é uma coisa perfeita, assim, né? Para entrar realmente uma referência no cinema. Tem aquela cena que ele vai falar com a Oráculo, sabe? Com o Oráculo, tu viu esse filme, né? Matrix? Eu não vi. Ai, Nina, tem que ver, Nina. Todo mundo que sabe que eu não vi fala assim, mas como? Tem que ver, Nina. Nossa, eu saio do filme em estado de transe. Tem que Eu ver esse tenho um filme. pouco de medo, eu morro de medo de filme assim. Por que tu tem medo? De eu me perder lá pelos meandros do filme. Tu vai amar o filme, enfim. Mas Imagina. tem uma cena assim que eles. Bom, tu sabe que o filme. Vamos lá.
Não é spoiler, Tem tudo sobre os filmes, porque há anos que a gente usa como metáfora, né? Agora Exato. Então tem a Matrix, que é uma realidade sim, pílulas simulada. vermelhas, pílulas azuis, etc. E aqui, aquela ideia do mundo das sombras do Platão, sabe? Ou do gênio maligno, Deus enganador do Descartes. Então é um lugar assim, as pessoas vivem dentro de uma simulação feita pelas máquinas, é isso. E tem algumas pessoas que conseguiram sair dessa simulação, que é a Matrix, e estão tentando libertar as outras, que é o mito da caverna. Tem quem sai que tenta libertar os outros. Aí tem toda uma história de como que isso funciona lá, que é muito divertido. É um filme, sobretudo, divertido também, né? Quando a gente vai entendendo as referências e como que eles vão dando uma explicação contemporânea, sabe? Enfim, aí tem uma hora que tem um cara duas pessoas que saíram da Matrix, que saíram da caverna, elas estão em lugares diferentes fora da caverna, fora da Matrix. Elas estão em lugares diferentes, então elas só conseguem se encontrar dentro da Matrix. Sabe? Então vai um que saiu, que é tipo um herói, assim, e uma outra pessoa que é o oráculo, ele vai conversar com o oráculo. E aí, dentro da Matrix, então eles não se conhecem fora da Matrix, eles se conhecem só lá dentro. Eles entram para fazer esse encontro. E aí, então ele entra, ele vai entrando tal, de repente, onde é que ele está? Assim, onde que ele percebe que ele chegou para encontrar o oráculo? Ele está dentro de uma cozinha. Ah, não acredito. Ele chega numa Agora cozinha. eu vou ser obrigada a ver. Não tenho coragem. Vou ver se meu filho assiste comigo no final de semana. Sem medo, tu vai adorar. É um filme de aventura, tu vai amar. É divertido, ele é cheio de ação, a coisa antigravitacional, que eu amo, a questão da gravidade, né? Ah, é? É claro, a questão. Enfim, é incrível, eu adoro o filme. Enfim, aí ele entra para encontrar o oráculo, e o oráculo está dentro da cozinha, e é uma mulher negra. Aí ela olha para ele e fala: oh, então você é o fulano. Aí ela, sorrindo, assim, muito tranquila, ela sabe que ela está numa realidade simulada. Ela sabe que ela está no mundo das sombras. Ela sabe que ela está num lugar que é uma simulação. Mas ela está usufruindo aquilo com prazer, sabe? Aí ela abre assim o forno, tira um bolo e diz assim: não é gostoso esse aroma? Fiz esse bolo para você. Aí ele é acolhido ali naquele ambiente, sentam numa mesa de cozinha para conversar, e aí eles têm uma conversa super assim suave, carinhosa e inteligente, com poucas palavras, de modo que ela consiga jogar para ele a resposta ou a questão que ele está buscando, né? Comendo um bolo quentinho, recém-saído do forno, dentro da realidade simulada. E ela usufruindo, o oráculo usufruindo esse prazer do aroma, do sabor. Combina com esse meu investimento no bem sobreviver, não é? Exato, Essa perfeito. dignidade do viver, independentemente da situação, não é? Perfeito. Porque aí a gente também acaba um pouco com as idealidades. Porque as idealidades, elas nos apequenam demais, não é? A gente pode menos do que é quando a gente investe em idealidades, em dever ser. Enfim, eu vou querer Isso é muito bonito, Nina, que eu queria reforçar para as pessoas que vão ver o vídeo. Futuramente. Olha como é lindo isso, quer dizer, eu não tinha. Essa cena me mexe muito comigo, tanto que eu lembro dela, né? Quando ela acontece, eu fiquei assim perplexo, falei. E eu não tinha chegado nessas palavras que tu tá colocando e nessa ideia. É isso mesmo, isso é muito incrível, quer dizer, a Oráculo sabe que aquilo é uma realidade simulada, sabe que ali dentro existem 1000 perigos, sabe que aquilo não é o total da verdade ou a situação ideal, mas ela faz um bolo delicioso, curte aquele aroma, oferece para ele. Ele se sente acolhido naquele ambiente hostil. Puxa, E tem uma genial, bela conversa espiritual sobre o destino e tal. Isso é genial. E essa dignidade do viver, eu acho que essa coisa de colocar uma mulher preta nessa cena, não assistindo, mas vou palpitar, Sim. ela
ela nos ensina muito isso, sabe? A dignidade do viver, a dignidade do cuidar, mesmo nas situações Mais adverso. mais opressoras. E ela sabe de tudo isso, mas ela ama. Ama a possibilidade de nutrir. Eu acho que é isso. Assim, a possibilidade da nutrição não deve ser depreciada, porque ela foi usada como ferramenta de opressão, sabe? As mães, as avós, elas não precisam ser colocadas num lugar de menos-valia, porque cuidam. Sim. A gente pode fazer melhor. Sim. E de novo eu estou na transvaloração, transvalorando os valores. Se o valor é o cuidado, quem faz é celebrado. Perfeito. Não é? Perfeito, é. Eu acho que a gente precisa aprender a falar sobre isso. Eu quero muito, essa vida não Mas me... tu é quem sabe, né, Nina? Tu é a pessoa que sabe falar sobre isso, né, Nina? Não, mas aí vem uma jovem, eu tenho muitas alunas, sabe? E elas são porretas, e aí eu venho com esse papinho de casa, eu venho com esse papinho de cuidado, eu venho trazendo essas coisas, e elas me passam uma rasteira, porque elas têm um letramento que vem dessa concepção feminista liberal, mas atualizado, sabe? Atualizado, são muito potentes. E assim, eu sempre perco em todas as minhas disputas, eu perco, mas alguma coisa fica, sabe? Porque é muito difícil mudar o sistema de dentro do sistema mesmo. Mas não tem jeito de ser de outro jeito, né? A gente não tem como sair do mundo, simples assim. E eu acho que aí tem uma coisa que a gente estava falando antes do livro do Bruno Latour, O Onde Aterrar, e ele tem uma coisa que ele questiona que eu acho que a gente pode fazer para isso também, que ele fala que toda a ciência, todo movimento de produção de conhecimento, a partir de um certo momento, se colocou num ponto de vista de Sírios. Ou seja, como se o Vendo de fora. o sociólogo, o antropólogo tivessem sírios olhando para um contexto. Porém, nenhuma pessoa, nenhum cientista, nenhum técnico, teórico, ninguém nunca deixou de colocar os pés no chão dessa terra. Então, eu acho que a gente poderia começar a pensar na casa, não do ponto de vista de sírios, sabe? Porque é de dentro do processo mesmo que a gente talvez pudesse começar a virar essa nossa mentalidade, a nossa própria mentalidade. Sim, não é? Perfeito. Enfim, Ô, Nina, uma vez eu estava, enfim, pensando assim, né, na vida, na história, nos caminhos da vida. Quando eu tive a minha filha, né, já mais velha, já com 36 anos, eu já estava trabalhando, tinha uma carreira, né, enfim, tinha uma vida profissional que não podia largar, porque precisava dela, inclusive, para poder sustentar, ajudar, fazer parte do sistema de criação e de sustentação da família. E eu lembro que eu fui fazendo escolhas que me favorecessem ficar mais tempo com ela. Escolhas profissionais. Olha só, que eu posso contar essa história sem mencionar que eu estava mãe de uma criança pequena, que era um bebê, depois era uma menina pequena, depois não sei o quê. Mas, tipo assim, eu engravidei no doutorado, eu pedi licença da faculdade para pegar a bolsa para poder ficar com a minha filha, mais tempo do que a licença maternidade. Então, eu consegui ficar com ela, sei lá, acho que 2 anos
como bolsista de doutorado e com licença do lugar onde eu trabalhava, como professora. Aí, voltei, terminou o doutorado, voltei para esse lugar. Aí falei, putz, me ficar longe da minha filha, não sei o que, vou fazer um pós-doutorado. Então, o primeiro pós-doutorado foi uma forma também de conseguir ficar mais junto com a minha filha, porque o pós-doutorado eu não precisava estar lá todos os dias, era um horário mais flexível, podia organizar com levar e buscar na escola, sabe? Enfim, eu fui fazendo escolhas que têm a ver com uma carreira de risco, porque eu fiz, então, uma carreira de risco. Foi arriscado, sabe? Eu me arrisquei, mas me arrisquei fazendo uma carreira, enfim, fiz, mas de modo que eu pudesse organizar a minha vida, ficar mais tempo em casa, cuidando da Porque é alimentação. Por que eu estava legítimo falando? querer Fazendo ficar em casa. almoço, Oi? Porque é legítimo querer cuidar daquele filho que você teve. Se o desenho social deslegitima a sua vontade de cuidar daquela criança, de estar com ela, se o desenho social quer que você terceirize, seja para uma instituição, seja para uma pessoa, o desenho social é que tem que mudar, porque o nosso gozo é estar ali. Não é? Então, para quem tem esse gozo, precisa ser legitimado nele. Para quem tem outro gozo, pode ser legitimado em outro lugar. Mas até porque no Brasil são 6 meses, Nina. O que é 6 meses? Eu conheço meninas, minhas alunas, que se desqualificam por estar em casa cuidando de bebês. E todo o entorno social delas a desqualificam por isso. Compreende? Se tivesse uma renda mínima universal para o cuidado e uma renda mínima de qualidade, não haveria esse problema. Né? Vamos lá retomar o Suplicy dentro de um ponto de vista feminista. Então, bem, assim, então fala assim, eu gosto de, eu acho bom eu achei tão bom ter me dado conta disso. Quer dizer, de repente, uma alta qualificação, né, profissional, pós-doutorado no exterior e não sei das quantas, era tudo para ficar com a minha filha mais tempo. Bom também. E a gente tem que contar isso, né? Porque para as pessoas saberem. Aqui no A Invenção do Cotidiano, Michel dissertou, vai chamar isso de táticas. 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 O Mohan é a diria... inventividade, dar um golpe nas estruturas duras, usando de outro modo, modos de usar, modos de fazer, modos de dar volta, não é? O Bourdieu diria estratégias, a Fernanda Carlos Borges diria jeito, dando um jeito. São as operações, não é? São as operações. Muito bem, posso trazer a nossa bibliografia? Vamos lá. Então, eu trouxe hoje uma bibliografia especial, além das que eu já tinha preparado, que nós já falamos bastante dela, que é Mulheres contra o Colapso, da Manuela Dávila. É um livrinho fininho, muito interessante. Vou até ler o que eu escrevi sobre ele. Cuidado não é vocação, diz a autora. E acrescenta, é trabalho, é política e decisão coletiva. Mas nos ensinaram que cuidado era amor, instinto feminino, tarefa invisível. Como sustentar a vida sem cuidado? O livro ainda traz espaços, achei isso genial, reservados a anotações das leitoras para a composição de um manifesto conjunto, pois Manuela afirma: o cuidado comunitário existe apesar do Estado. É por isso que dizemos: cuidar da vida não basta, é preciso cuidar do mundo.
porque um mundo que suga a vida até o limite não é sustentável. É bom saber que jovens mulheres estão resgatando e coletivando o cuidado, pois, como diz a Manu, cuidar hoje é insurgência. Eu gostei demais do. É um livretinho, assim, um livretinho gostoso. E aí trouxe, então, a Invenção do Cotidiano 1 e 2, que são livros que eu adoro, e outro autor de referência muito importante também, que é o Richard Sennett. Então, está aqui. Invenção do Cotidiano 1 e 2, livros que eu já mastiguei, e Construir e Habitar, do Richard Sennett, que é o mesmo autor de O Artífice, para quem é das nossas pesquisas em artes manuais, e A Corrosão do Caráter, que deve ser um autor de referência seu também, não é, Fernanda? Então, está aqui, para quem quiser fazer um print da tela, e volto com a nossa querida. Muito bem. Últimas palavras do vídeo? Últimas palavras, ou se tiver mais alguma coisa para trazer? Não, últimas palavras. Sabe o que eu vi outro dia? O que era? Não lembro em que contexto que era, mas eu lembro, era o Krenak contando uma história, não lembro em que situação. Mas ele estava contando o seguinte, que ele foi falar com o cacique de uma dessas tribos que não tinham contato, sabe? E enquanto eu for falando, talvez eu lembre onde foi que eu vi isso, mas ele estava contando isso. E aí que ele estava conversando com esse cacique, dessa tribo, desse povo, que não tinha contato com brancos, nunca tinham visto os brancos, mas eles tinham curiosidade, sabia que existia o povo branco. E aí o cacique pergunta assim, mas eles são tantos? Eles são muitos mesmo? Pergunta para o Krenak, né? Aí o Krenak diz assim, como é que eu falo para eles? Não tem conceito de 1000, milhares. Eles contam nos dedos as coisas. Aí ele falou assim, são tantos quanto são as estrelas do céu. O Krenak fala. Aí o cacique fala assim, pensa um pouco e fala assim, mas se eles são tantos, o que é que eles comem? Aí o Krenak vira e fala assim, eles comem tudo. Tudo que eles encontram pela frente, eles comem. Eu lembrei disso por causa da frase da Manuela, né, que suga a vida até o fim, né, sem cuidar da vida. Aí o cacique ficou pensando nisso, pô, eles comem tudo, que eles vão encontrando pela frente, eles vão comendo. Aí o cacique fica assim, e pergunta para o Krenak, mas se eles comem tudo que eles encontram pela frente, onde é que eles cagam? Aí o Krenak, é incrível. Aí o Krenak diz que respondeu assim, então, eles cagam em tudo, tá tudo cagado por eles. Muito bom, muito bom. É isso, né? Sugar a vida até o fim, que a Manuela falou ali naquele trechinho. Por isso que a gente tem que estar aqui, por isso que a gente tem que organizar de tal maneira a transformar as nossas realidades. Por isso que a gente tem que fazer que nem o Eduardo Suplicy. Chegar nos 90 falando, renda básica universal já! A gente tem que seguir, não é? Muito bem, por isso que eu digo, sigamos juntas, pois assim somos mais fortes.